Olá, galerinha do nono, bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos fazer a nossa revisão para a nossa atividade avaliativa. Vai ser uma revisão rápida. Vamos lá. Um dos pontos importantes que acabaram por influenciar a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, foi o pangermanismo. Vamos lá. Foi um movimento político originado na Alemanha no século XIX. E qual era o objetivo? Era o objetivo da Alemanha unificar todos os territórios que falassem a mesma língua, tivessem a mesma cultura e a mesma origem. Ou seja, todos tivessem a origem germânica. Outro ponto importante também no final da Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. Esse tratado substituiu as propostas do presidente Wilson, presidente dos Estados Unidos. O Tratado de Versalhes ele foi mais rigoroso, principalmente com os alemães. Um dos pontos importantes foi a devolução do território da Alsácia-Lorena aos franceses. Por quê? Antes da Primeira Guerra Mundial, esse território pertencia aos franceses. Um ponto importante do Tratado de Versalhes também é que a Alemanha não poderia ter mais de 100 mil soldados. O contingente deles de soldados só poderiam chegar até 100 mil soldados. Outro ponto importante é que a Alemanha ela teve que pagar uma indenização à Tríplice Entente, no valor de 269 milhões de marcos ouro. Vamos lá. Agora nós iremos já pular para o lema dos bolcheviques. Qual era o lema dos bolcheviques? Pão, terra e paz. Ou seja, a paz, ela representava o fim da participação dos russos na Primeira Guerra Mundial. E eles também eles têm como ponto de partida que a Primeira Guerra Mundial acabou prejudicando a economia dos russos. Outro ponto importante é o pão. Ou seja, o pão ele é o símbolo do fim da fome e da miséria, dando condições que todos se apropriassem de parte do que produzissem. Outro ponto importante é a terra. A terra para os bolcheviques simbolizava a pessoa ter um trabalho digno e ter onde produzir o seu bem de consumo. Vamos falar também da Guarda Vermelha. A Guarda Vermelha também está ligada aos bolcheviques. Quem eram? Era uma força paramilitar responsável inicialmente por assumir as atividades e garantir a Revolução Bolchevique. Mas que depois essa Guarda Vermelha ela começou a defender o governo proletário. Iremos abordar agora os motivos que levaram à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Um motivo foi a superprodução agrícola e industrial. Passou-se a se produzir muito. Segundo motivo, diminuição dos níveis de exportação. Ou seja, parou de exportar os produtos que se produziam. E terceiro ponto, a queda nos preços no mercado interno. Mesmo com a queda dos preços, não tinha quem consumisse. Iremos abordar agora o surrealismo. O surrealismo, ele propõe uma quebra da barreira que separa o real do sonho, ou seja, a surrealidade. Esse movimento ele foi criado em Paris na década de 1920, tá? Ele é um período... Ele foi inserido nos contextos da vanguarda e viria para definir o modernismo no período entre as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Iremos também abordar em nossa atividade a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna de 1922
foi um movimento que redescobriu o Brasil e ajudou na formação de uma identidade artística. Também revitalizou os temas nacionais, começaram a abordar a nossa nação, o nosso cotidiano. E começou também a reinterpretar a nossa realidade. Então, a Semana de Arte Moderna foi muito importante para a identidade cultural do Brasil. Iremos abordar agora o etnocentrismo. O etnocentrismo é uma ação preconceituosa realizada por um determinado grupo, uma determinada etnia, né, que tenha o mesmo idioma, que tenha a mesma cultura, contra um povo que não tem a sua cultura, que possuam características diferentes. Ou seja, é um preconceito, é uma discriminação com o povo que não fala a mesma língua, não tem a mesma cultura. Vamos falar agora sobre o nazismo. O nazismo é uma concepção política criada por Adolf Hitler, tá? Essa concepção política, ela se enquadrava nos regimes totalitarista. E ela foi a base do partido nazista, a da Alemanha. E o nazismo tinha uma postura de ultradireita. Ligado ao nazismo, nós temos também o antissemitismo. Esse antissemitismo, ele consistia no preconceito, na perseguição e discriminação contra os povos semitas, principalmente os judeus, tá? Milhões de judeus eles foram assassinados nas cidades e principalmente nos campos de concentração, através de experiências químicas e biológicas. Outro tema também que iremos abordar são os motivos que levaram ao surgimento dos regimes totalitários. Um dos motivos foi o medo de que acontecesse em vários países, principalmente na Europa, o que aconteceu na Rússia, que foram a Revolução de 1917, né? Que dois grupos importantes se levantaram dentro da nação russa, que foram os mencheviques e os bolcheviques. E também as revoltas sociais também ameaçavam as nações, porque eles começaram a tomar uma força muito grande. Então, isso preocupava os governos, eles tinham de alguma forma controlar essas ações sociais. E o regime totalitário veio para poder, então, garantir esse controle. Outro ponto importante foi a Grande Depressão Econômica. O que aconteceu? A Grande Depressão, ela gerou muita miséria e desemprego. Então, eles viram no regime totalitário uma forma de contornar essa situação deixada depois da Grande Depressão Econômica. Essa foi a nossa revisão para a nossa atividade, tá? Boa prova, boa sorte, estudem, respondam com calma. Se tiver alguma dúvida, leiam as questões uma vez, duas vezes, entendam a questão antes de responder, tá bom? Beijos, tchau, nono ano. Fiquem com Deus.